Olá, meus amigos e meus irmãos, que Deus abençoe a todos no nome do nosso Senhor Jesus. Que a presença do nosso Deus esteja em sua vida e esteja também em sua casa sempre. Eu estava aqui meditando no livro de Eclesiastes. Este termo, Eclesiastes, significa homem da assembleia, ou aquele que convoca uma assembleia. Mas o mais fácil para se entender, resumindo o significado, seria o pregador. E quem escreveu, o autor deste livro, foi Salomão. Como você sabe, Salomão foi o homem mais sábio que existiu. A Bíblia diz que Salomão tinha a sabedoria de Deus. E porque ele desejou, ele pediu, Deus deu a ele o direito de fazer um pedido. Salomão, ele tinha o direito de pedir qualquer coisa. Deus lhe deu esse direito. Salomão poderia pedir riquezas, como nenhum outro rei teve. Salomão poderia também pedir a morte de todos os seus inimigos. Salomão poderia pedir inúmeras coisas. Mas Salomão, ele demonstrou sabedoria até mesmo em pedir, pois ele pediu justamente a sabedoria de Deus, para que pudesse governar aquela nação, governar o povo de Israel. E Deus concedeu a Salomão toda a sabedoria. E Salomão, de fato, ele exerceu a sua função de rei com muita sabedoria. Quero ler aqui uma passagem deste livro, Eclesiastes, no capítulo 11. Abra a tua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 11, diz assim: o procedimento prudente do sábio. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul e para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca cegará. Ou seja, o pão que a Bíblia diz aqui é a palavra de Deus. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós estamos semeando o nosso pão sobre as águas. Águas é referência à multidão. No livro do Apocalipse, quando se refere à multidão, em algumas passagens, fala sobre muitas águas, que se refere a muitos ou a multidão. Então nós temos que lançar o pão, pregar a palavra de Deus a muitos, a pessoas, em todos os momentos. Nós temos que levar esta palavra ao conhecimento das multidões. Nós vemos que hoje a palavra de Deus tem sido pregada em muitos lugares. Porém, existem limitações. Existem países onde a palavra de Deus é reprimida. Aqui em nosso Brasil, nós temos a alegria, o privilégio de ver a palavra de Deus sendo pregada nos meios de comunicação, no rádio, na televisão, na internet. Nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus nas praças. Os nossos templos, as igrejas podem estar abertas durante todo o dia e até a noite. Então hoje, aqui no nosso país, existe uma liberdade para se pregar a palavra de Deus. Só não ouve a palavra de Deus aqui, em nosso Brasil, em nosso país, quem não quer. Basta ligar uma televisão, basta sintonizar uma emissora de rádio
basta acessar a internet, nós temos ali a mensagem sendo dada através de muitos pastores, bispos, diáconos, presbíteros, enfim, pessoas que estão ali servindo a Deus, pregando a palavra. Porém, existem países que não é assim. Existem determinados lugares que os pregadores têm que pregar escondido. As reuniões que se faz escondido. E se a autoridade do país descobre, eles são presos e são severamente punidos. Existem países islâmicos onde o cristão recebe pena de morte. Ele recebe pena de morte. Ele é decapitado, ele é morto. Existem países na África onde os cristãos são queimados por pregar a palavra de Deus. E nós que temos esta oportunidade, nós temos que pregar a palavra. Nós temos que falar do Senhor, falar da salvação, falar de Deus. Meu irmão, às vezes você tem a oportunidade de falar de Deus para o seu vizinho, para o seu irmão. Às vezes você tem a oportunidade de falar de Deus para uma pessoa que está ali na fila do banco, ao seu lado, aquela pessoa que senta ao seu lado em uma condução. Então nós temos que lançar o nosso pão. Nós temos que lançar a palavra de Deus. Nós temos que dar aquilo que nós recebemos. Porque do mesmo jeito que alguém falou do Senhor para nós, e nós ouvimos aquela palavra, e aquela palavra tocou em nosso coração, e nós aceitamos o Senhor Jesus, então nós temos que fazer o mesmo com as pessoas que ainda não ouviram, com as pessoas que ainda não compreenderam o plano da salvação que Deus tem para todas as pessoas. Então é um dever de todo cristão pregar a palavra de Deus. Nós não podemos, de maneira errada, pensar que só o pastor, somente o bispo, somente o pregador, ele pode pregar a palavra. Ele tem que pregar a palavra. Nós não podemos pensar que somente ele tem esse dever. Não, nós temos que assumir o dever de pregar a palavra de Deus, evangelizar. E quando você prega, quando você fala de Jesus, aquela semente é semeada no coração da pessoa. Nós não sabemos quando aquela semente vai produzir o resultado. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus hoje e ela só vai se converter ao Senhor daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. De fato, acontece assim. Existem pessoas que ouvem e de imediato ela se arrepende, ela se entrega, ela busca o Senhor, mas existem pessoas que a palavra, para produzir no coração dela, vai demorar um certo tempo. Mas uma coisa é certa, a palavra que você semeou, ela vai produzir. O pão que você lançou sobre as águas vai trazer o resultado cedo ou tarde. Porque a palavra de Deus, como a Bíblia mesmo diz, não volta vazia. A palavra de Deus, ela é como a chuva que cai, que faz molhar a terra, produzir semente e dar os frutos. Faz germinar e dar o fruto. Então, meu irmão, pregue a palavra. Fale do Senhor Jesus. Fale da maneira que você pode falar. Se você tem condições de divulgar a palavra de Deus pela internet, divulga. Se você tem condições de divulgar a palavra de Deus através de rádio, emissoras, faça. Porque aquilo que você está lançando, o pão que você está lançando sobre as águas, ele irá produzir. E não olha o tempo, não olha para nada. Pregue a palavra de Deus. É como diz aqui no versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, às vezes, nós ficamos olhando para o tempo, olhando as circunstâncias,
e às vezes deixamos de pregar a palavra do Senhor Jesus. Então não olhe para o tempo, não olhe para as dificuldades, não olhe para nada. Fale do Senhor, cumpra o seu dever diante do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos, ele disse: ide, pregai a toda criatura, anunciai o evangelho a todos. E nós temos que fazer com que este evangelho chegue a todas as criaturas desta terra. E naqueles países onde não se pode pregar, nós temos que orar por aqueles que estão pregando escondido. Nós temos que orar pelos missionários que são enviados para os lugares mais distantes. Nós temos que orar pelos pastores que estão em lugares onde o evangelho é discriminado, onde o evangelho é crime, onde pregar a palavra se constitui um crime. Então nós temos que orar por aqueles que estão lá, correndo risco de vida, para levar a palavra de Deus ao coração de cada pessoa. Então, meu amigo, ora pelos pastores, ore pelos pregadores, ore por aqueles que com sinceridade estão fazendo a obra de Deus, aqueles que estão lá ministrando o evangelho, cumprindo a missão que Deus lhe deu. E certamente a recompensa virá, porque aquele que prega a palavra, aquele que semeia, aquele que ganha almas, como diz a Bíblia, ele é sábio, ele é inteligente, ele está investindo a sua vida e o resultado disso vai muito além do que ele imagina, que é a salvação e o galardão eterno que Deus promete a todos nós. Então, meu irmão, seja sábio, pregue a palavra de Deus, lance o teu pão sobre as águas, divulgue o evangelho, para que possamos povoar o céu, para que possamos salvar os que estão perdidos. Porque a Bíblia diz que quando uma alma é ganha para o Senhor Jesus, multidão de pecados são encobertos. Deus abençoe a todos, tenha a todos uma noite abençoada. Se você gostou desta palavra, então divulgue ela, compartilhe esta palavra e se inscreva no nosso canal, tá certo? Um abraço apertado, fique na paz e que Deus os abençoe.